Olá, caros colegas, estamos começando mais um bloco de entrevistas aqui hoje. Tenho o prazer de receber aqui conosco o pessoal da SoroTears, que é uma empresa que vai falar sobre colírio de soro autólogo. Eu estou aqui com o Aurélio e com o Dr. Elísio. E obrigado por vocês estarem com a gente, né? Essa é a nossa quarta edição do curso, vocês estão com a gente desde a primeira edição. E a primeira edição, gente, do Dry Day, a gente fez no Hemocentro, aqui em São Paulo, no auditório do pessoal do Hemocentro. Então, Aurélio, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho da empresa, depois a gente vai conversar com o Dr. Elísio também. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse espaço que vocês estão promovendo, que vocês estão fazendo pelo colírio de soro autólogo hoje no Brasil, é incrível, tá? Hoje a nossa empresa, a gente produz o colírio de soro autólogo a nível nacional. A gente já tem 5 anos de história. Como você me citou, a gente fez uma parceria grande, que vocês montaram um evento, o Dry Day. O primeiro evento foi lá, né? Foi muito bacana. Então a gente conseguiu levar o colírio de soro autólogo, o nome da nossa empresa, o nome do colírio mesmo, SoroTears, a nível nacional, através de vocês também. Então, além desse colírio ajudar muito as pessoas, a nossa empresa é a única empresa validada nacionalmente a produzir esse colírio, através da Anvisa e através também do nosso grupo, né, doutor? Sim. Do nosso grupo, que é o Hemocentro São Lucas. Então, a SoroTears hoje ela já tem um nome, é uma empresa constituída, né? Então, eu queria que você apresentasse o Dr. Elísio. Eu sei que ele tem um currículo muito extenso. O Dr. Elísio é hematologista. Sim. Bem-vindo, Dr. Elísio. Fala pra gente um pouco do teu currículo, se apresenta para o pessoal que está em casa. Ok, eu sou o Dr. Elísio, eu sou hematologista. Eu atuo no Hemocentro São Lucas como diretor científico e atualmente eu presido o Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas, que também foi o responsável, juntamente com a equipe da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no desenvolvimento do colírio de soro autólogo SoroTears. E nesse processo de desenvolvimento, nós conseguimos atender todos os requisitos normativos para que o colírio fosse um produto seguro para utilização por todos os pacientes que precisam. É isso aí. E fala um pouquinho mais dessa trajetória. Eu sei que tiveram várias dificuldades, né, para vocês conseguirem. Não é uma certificação simples, né? Vocês tiveram que ajudar, inclusive, no processo de certificação, juntamente com a Anvisa. Conta um pouquinho para a gente, doutor. A história do colírio de soro autólogo, ela é antiga. Ela remonta a quase 30 anos de pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo, né? E no Brasil, especialmente, também teve essa trajetória. Inicialmente, o colírio de soro autólogo enfrentou várias dificuldades e problemas para que ele pudesse se tornar um produto terapêutico. Ele era estudado nas universidades, todos os pesquisadores iam gradualmente comprovando a eficiência do colírio, mas somente a partir de 2018, reunindo todo o arcabouço de produção científica e de resultados já publicados, foi possível a Câmara Técnica de Oftalmologia do Conselho Federal de Medicina finalmente emitiu um parecer classificando o colírio de soro autólogo como um produto terapêutico. Mas classificar como um produto terapêutico era um primeiro passo. Até esse produto se tornar um produto que chegasse ao paciente, havia uma distância grande. Houveram centros que chegaram a produzir colírio de soro autólogo nacionalmente, uma vez que já estava com a nota técnica publicada, mas eles não conseguiam atingir requisitos técnicos de segurança para que os órgãos de monitoramento e regulatório se posicionasse em relação à produção nacional. Somente em 2018 para 2019 é que a Anvisa publicou uma nota técnica.
essa nota técnica trouxe requisitos básicos para a produção do colírio de soro autólogo. Veja que é uma nota técnica e não uma norma técnica. Então, com esses elementos, a Anvisa deu o primeiro direcionamento para os centros produzirem. A Unifesp, junto com o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, então entrou para desenvolver um produto que fosse atendesse todos esses requisitos, mas que também fosse construindo o que poderia ser o padrão de referência para o nível nacional, dado que não existia norma técnica. E com esse trabalho nós conseguimos chegar então ao SoroTears. SoroTears, então, é um colírio de soro autólogo, portanto produzido com o sangue do próprio paciente, que atende todos esses requisitos normativos. Tanto a Anvisa, o nível nacional, que regulamenta a produção, quanto os níveis locais, as vigilâncias estaduais e o último órgão aqui em São Paulo, né, que é o centro com maior volume de pacientes, na verdade de concentração de pacientes que podem potencialmente utilizar o colírio de soro autólogo em todo o território nacional. Obviamente existem pacientes em todos os locais, mas aqui em São Paulo a Covisa teve que se debruçar sobre as normas e sobre toda a parte regulatória de vigilância de produtos para então conseguir classificar o colírio de soro autólogo e depois autorizar a produção na estrutura que nós desenvolvemos. O Hemocentro São Lucas é o único hemocentro que conta com um centro de processamento celular, que atende todas as normas nacionais e internacionais para processar células e produtos de terapias avançadas. Segundo a classificação da Anvisa, são produtos que exigem um rigor técnico tão elevado como uma sala limpa, que internacionalmente é conhecida como sala que atende normas de boas práticas de produção, laboratórios GMP, para produzir o colírio de soro autólogo. Então, o colírio de soro autólogo foi autorizado, mas ele precisa ser produzido num laboratório GMP. E precisa atender normas tanto da hemoterapia, da área de bancos de sangue, quanto normas que regulamentam a produção de terapias avançadas no Brasil. No Brasil, a RDC 836, editado pela Anvisa. E assim nasceu o SoroTears. Foi uma longa jornada. Vocês vejam o grau de dificuldade, né, de tempo e dificuldade de preparação. O Dr. Elísio comentou que existem filtros específicos que eles têm que ter para filtrar essas partículas, não pode ter nenhum tipo de contaminação nessa sala. Então, eu fico impressionado com a trajetória de vocês, né? Vocês estão de parabéns, porque não é fácil, eles esbarram em normas técnicas, em Anvisa. Então, você conseguir atender todos esses requisitos para poder lançar um produto no mercado, e aí, como o Dr. Elísio falou, chegar no médico e chegar no paciente, tem todo um processo por trás. Então, o mérito é todo deles, eles são grandes parceiros nossos, é uma ferramenta de tratamento fantástica que realmente ajuda os nossos pacientes, né? A gente vê os efeitos do colírio de soro autólogo na prática, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o soro autólogo, como que ele vai agir nessa superfície ocular. Sim, como eu comentei, o colírio de soro autólogo ele é obtido do soro, cuja matéria-prima é o sangue total do próprio paciente. Por ser originário do sangue do próprio paciente, ele é um produto hemoterápico, como eu comentei. Mas o que difere o colírio de soro autólogo do colírio convencional que é utilizado no olho seco, né? Os colírios comerciais. A grande diferença é que o colírio de soro autólogo ele é um produto biológico e não um produto sintético, como são os medicamentos utilizados para tratar olho seco produzidos pela indústria farmacêutica. Por ser um produto biológico e obtido do sangue,
O grande diferencial, ele é rico em fatores de crescimento que estão presentes no sangue e também no soro do paciente. Esses fatores de crescimento, além dos fatores de crescimento, obviamente existem todos os produtos que compõem o sangue e que estão presentes no soro, como anticorpos e proteínas naturais, e que, no final, inúmeros estudos demonstraram que o colírio de soro autólogo tem a mesma composição da lágrima. Então, como ele tem isso analisado bioquimicamente, então, como ele tem a mesma composição, ele é o único colírio que consegue reestabelecer o filme lacrimal. Dificilmente nós vamos ter um produto sintético que refaça o filme lacrimal. No olho seco, o grande problema é justamente a falta do filme lacrimal. E é uma tentativa da indústria, das empresas que produzem colírios sintéticos, mimetizar, chegar o mais próximo possível da lágrima humana. Isso mesmo. E é o mesmo pH da lágrima. Exatamente. Então, além de ele refazer esse filme lacrimal, ele ameniza e ajuda o paciente a ter qualidade de vida novamente. Então, não tem contraindicação sobre esse tratamento. Até porque é do próprio paciente. Do próprio paciente. E não tem nenhum conservante. Exatamente. Então, isso também foi uma característica específica do colírio de soro autólogo, que trouxe um grande benefício para aqueles pacientes que já haviam enfrentado inúmeros tratamentos sem um resultado de qualidade de vida. Sabe, doutor, a gente tem hoje mais de quase 2.000 tratamentos entregues. Nossa, muito então, os pacientes que vão até o nosso centro de coleta, até o nosso consultório, a gente presencia a melhora. Que legal. Então a gente tem esse feedback não só do paciente, mas também dos familiares. Que legal. Que veem a qualidade de vida que o paciente volta a ter. Imagina, tem casos que o paciente... inúmeros casos, cada história, uma diferente da outra, né, doutor, que a gente recebe dentro do nosso centro de coleta, que o paciente acabou colocando um silicone e acabou desenvolvendo Sjögren. Olha só. Então tem paciente que abriu a janela, pegou uma fumaça que estava tendo uma queimada, teve que fazer cirurgia de córnea. Então a regeneração do colírio de soro autólogo é nítida. Muito bom, muito bom. E quais seriam, doutor Elísio, as principais indicações do colírio de soro autólogo, do soro Tears? Quando o CFM classificou como um produto terapêutico, os inúmeros trabalhos já publicados e desenvolvidos já tinham determinado a eficiência do colírio de soro autólogo para tratamento da síndrome de Sjögren, para tratamento das lesões decorrentes do Stevens-Johnson, para tratamento do GVHD pós-transplante halogênico, a doença do enxerto contra-hospedeiro ocular, que não tem tratamento, a síndrome do olho seco grave de diversas origens. E como ele é rico em fatores de crescimento e reestabelece o filme lacrimal, ele cria um microambiente regenerativo. Esses fatores de crescimento têm um papel muito importante na regeneração das lesões da superfície ocular. Muito bom, muito bom. E os pacientes também que assim, não respondem ao tratamento convencional. Né? Eu tenho todas essas doenças que você citou, eu tenho pacientes com todas essas doenças e a gente vê o quanto é difícil, né? Muitas vezes a gente abre mão de um arsenal de ferramentas e o soro autólogo, realmente, o colírio de soro autólogo tem ajudado muito nessas situações, né? Assim, quanto tempo de melhora clínica depois do início do uso do colírio, doutor Elísio? Vamos entrar nessa parte mais científica aí. Sim, os estudos demonstraram e a nossa experiência com o soro Tears também demonstrou. Assim que o paciente começa a utilizar, ele já percebe o conforto de ter o filme lacrimal reestabelecido, logo nos primeiros usos. Mas o efeito mesmo acaba sendo observado a partir ao longo, né, e a partir do terceiro mês. Né? Assim, é nítida, né, a redução do olho vermelho, a sensação de queimação, a melhora do desconforto, que é o que mais incomoda a qualidade de vida do paciente. Né? E nós observamos nos estudos
praticamente nenhum efeito adverso. Que legal. Ao longo desses 30 anos de desenvolvimento, houve um período que a grande complicação eram as infecções. Uhum. Né? E isso até determinou, durante muito tempo, que o colírio de soro autólogo fosse praticamente não utilizado pelos oftalmologistas. Mas o avanço dos estudos e, por fim, o desenvolvimento de um rigor técnico científico para desenvolver um produto seguro trouxe de volta essa importante ferramenta terapêutica no tratamento do olho seco. Isso é muito importante, que agora a gente vai entrar no processo de produção e é exatamente sobre isso que eu quero que você fale, porque justamente a grande preocupação é com a contaminação. Então isso entra dentro do processo de fabricação do colírio. Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo. Isso, então, falando sobre essa questão, lembrando que a nota técnica já determinou que o colírio de soro autólogo é um produto hemoterápico. Do mesmo modo que nós temos que garantir a segurança da transfusão de sangue, e existe toda uma regulação específica, esse mesmo arcabouço de segurança precisa ser garantido para o colírio de soro autólogo. Por isso, nós entendemos que o serviço que vai produzir o colírio de soro autólogo precisa ter a cadeia de segurança da transfusão de sangue, portanto, dos bancos de sangue. Então, na verdade, a produção do colírio é como se fosse uma doação de sangue autóloga. Todos os cirurgiões já devem ter experimentado aquela situação onde um paciente vai para uma cirurgia eletiva e ele programou para que o paciente recebesse o sangue dele mesmo. Essa é a chamada transfusão autóloga, em que o cirurgião encaminha o paciente com uma requisição ao banco de sangue para avaliação para doação de sangue autólogo. O paciente comparece ao banco de sangue, passa por uma avaliação como se ele fosse doar sangue para outra pessoa, porém ele está fazendo uma doação para uso na cirurgia dele. Esse mesmo arcabouço deve ser oferecido, então, para o paciente que vai fazer, vai ter a produção do colírio de soro autólogo. Então, ele vai comparecer ao banco de sangue, vai passar por uma triagem clínica, como se ele fosse um doador de sangue, avaliando riscos para a coleta do sangue dele e avaliando riscos de exposição a doenças que podem comprometer o colírio de soro autólogo. Passado nessa entrevista, então ele é encaminhado para fazer a doação de sangue autólogo. A doação de sangue autólogo vai depender da prescrição do médico oftalmologista. Nós fizemos estudos de validação para produzir o colírio de soro autólogo em 2 formulações. Na concentração a 20%, que ele tem a mesma osmolaridade e composição da lágrima, e a 50%, que é uma concentração um pouco maior, mas que aumenta a concentração de fatores de crescimento. Se a prescrição for a 20%, nós vamos precisar de 120 ml de sangue total para produzir o colírio de soro autólogo. Se for a prescrição for a 50%, nós vamos precisar de 150 ml. E teremos que colher amostras para a realização de testes sorológicos para todas as doenças transmissíveis por transfusão, além da hemocultura. Então, para a gente poder produzir o colírio e depois liberar, esse sangue total é encaminhado ao nosso laboratório, ao nosso centro de processamento celular, esse laboratório GMP, que atende requisitos tanto para processar medula óssea para transplante de medula, quanto para produzir o colírio de soro autólogo. O grau de exigência foi o mesmo. Então, no laboratório vai ser feita a preparação do colírio de soro autólogo. Vai ser separado o soro, vai ser feita uma filtragem desse soro para produção, para obter a matéria-prima totalmente estéril, e vai ser feito a diluição de acordo com a prescrição médica a 20% ou a 50%. A seguir é feito o invase e imediatamente o congelamento desse colírio de soro autólogo. Por ser um produto biológico, ele precisa ser mantido congelado a temperatura inferior a menos 20 graus Celsius, para que ele preserve todas as suas propriedades e também evite os riscos de contaminação. Né? Uma vez envasado e criopreservado, congelado, né, a menos 20,
esse colírio agora aguarda os resultados sorológicos e de hemocultura para serem liberados. Somente depois de todos os resultados negativos e hemocultura negativa é feita a liberação do colírio. E esse colírio liberado agora, então, é destinado ao paciente, e o paciente ele deve seguir uma série de cuidados para que a utilização do colírio seja segura. Muito bom. Importante. Após todo esse processo que o Dr. Elísio citou, o paciente ele recebe 12 frascos desse colírio. Esses 12 frascos, normalmente o paciente faz a utilização, esses 12 frascos ficam congelados, o paciente retira um frasco e deixa na geladeira para poder descongelar, entre 12 e 24 horas. Esse colírio que ele descongelou, ele tem uma validade de 7 dias. Mas o tratamento congelado total, 90 dias congelado. Vamos mostrar a caixinha? Claro. Aqui está a caixinha da SoroTears. Os colírios vêm todos aqui. Eles têm todo um cuidado de orientação aos pacientes, os cuidados que eles têm que ter em relação à preservação desse colírio, a questão de utilização do colírio. Então, vem nessa caixinha, tá? Vamos mostrar aqui no detalhe para vocês. Tá? Vou virar. Aqui já tem algumas instruções, tá? Para o paciente não ficar com dúvida, né? E a gente também, o kit completo com 12 frascos, doutor, ele contempla também a bula. E a gente tem um canal, diretamente, se o paciente tiver dúvidas, ele pode ligar para a gente a qualquer horário do dia que a gente vai atender ele e sanar as dúvidas do paciente. Olha só. E vamos botar na tela o site também deles. Vocês têm um link ali direto na tela agora, o site. Vamos mostrar. Site muito bacana, com várias informações para os pacientes, informações para os médicos, né? O site da SoroTears. Lá embaixo tem várias informações também para tirar as dúvidas dos pacientes, né? O site muito bem montado, bem completo. Olha só, falando sobre as doenças principais ali, Sjögren, olho seco, Steven Johnson, né? Doença de enxerto versus hospedeiro, e todas as regulamentações que eles têm, Anvisa, né? Então, muita informação, e é importante essas informações para os nossos pacientes, né? Doutor Elísio, em relação à segurança do produto, eu queria que você comentasse um pouquinho. Sim. Você falou que tem um ambiente que é controlado, né? Existe essa rastreabilidade também. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Todo esse nível de segurança foi necessário para que o colírio pudesse ser disponibilizado ao paciente. Então, a segurança exige toda essa cadeia que começa lá no primeiro atendimento do paciente, quando ele é orientado sobre todo o processo, desde a coleta, o processamento e principalmente a utilização na residência. Então, foi necessário fazer uma validação de todas as etapas de produção para que a gente atingisse todos os requisitos de segurança. Na utilização, o colírio é muito seguro, porque ele é autólogo, portanto é do próprio paciente. Então não há risco de ele contrair alguma doença recebendo, por exemplo, um produto halogênico de um doador, né? Então todo o material é dele mesmo. Ele não tem conservantes, nenhum conservante, então isso já elimina uma série de riscos de reações adversas que decorrem dos conservantes necessários. E ele pode ser combinado com outros tratamentos, porque na verdade é como se o paciente reestabelecesse o filme lacrimal dele, com a sua própria lágrima. Então isso são fatores que levaram a esse nível de segurança para a utilização do colírio de soro autólogo. A partir disso nós seguimos com todos os monitoramentos, e ao longo de todos esses anos nós não tivemos nenhum caso de paciente que teve efeitos adversos na utilização do colírio de soro autólogo. Muito bom, muito bom. E assim, nessa prática clínica, quais seriam as principais vantagens que você destacaria
do colírio de sorotólogo? Fala pra gente, doutor. Sim. Se a gente pensar em vantagens, a primeira e principal é que ele consegue restabelecer o filme lacrimal e, portanto, ele não tem similar sintético. Então, a grande vantagem dele é que ele é um tratamento personalizado. É um tratamento onde o paciente ele está recebendo ou está repondo um colírio biológico que é idêntico à sua lágrima, de fato, e não apenas com alguns elementos, né? As 3 camadas do filme lacrimal são reconstituídas utilizando o colírio de soro autólogo. Então, essa seria já uma grande vantagem, né? E as outras vantagens são as que nós escrevemos, né? Que... A ausência do conservante. E é muito legal porque a gente pode usar com outras medicações também, isso não interfere a gente usar com outras medicações. Isso, né? E permite o uso prolongado. Na verdade, o paciente com Sjögren tem esse problema para o resto da vida. Exatamente. Né? E ele precisa ter um colírio que ele possa usar a vida toda. E o colírio de soro autólogo é esse produto, porque é um produto biológico dele mesmo. Muito bom. A gente tem que pensar todo esse contexto, né? Porque o paciente com olho seco, a gente sabe que ele tem uma abordagem multidisciplinar, é uma doença multifatorial, então muitas vezes tem doenças sistêmicas associadas, né? Tem condições oftalmológicas, dermatológicas, sistêmicas, questões cosméticas também envolvidas. Então, veja quanta coisa que a gente abordou aqui durante o curso, né? Eu acho que o colírio de soro autólogo, ele tem uma utilização assim muito extensa, muito ampla. Então, a gente pode usar em várias condições. Lembrando vocês que temos uma aula na plataforma do Dr. Elísio, que foi gravada aqui em São Paulo na primeira edição. Nós temos uma aula dele falando mais características do colírio de soro autólogo. Então, vocês vão estar assistindo essa aula aí também na plataforma, além dessa entrevista aqui. Eu faço isso com todas as empresas que a gente gravou aqui. A gente tem que falar sobre as vantagens e também sobre as desvantagens. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das desvantagens do colírio de soro autólogo. Eu chamaria de desafios. Na verdade, o colírio de soro autólogo, por ser um produto biológico, ele traz desafios semelhantes à transfusão de sangue, né? Na conservação do sangue, que é um produto biológico, né? Então, por isso eu comentei, o paciente ele participa lá na primeira consulta, quando ele é encaminhado para produção do colírio de soro autólogo. Ele é muito esclarecido e orientado todos os cuidados que ele vai precisar tomar. Então, isso traz alguns desafios. Ele precisa manter esse produto biológico seguro e viável na sua residência. Então, tem algumas que eu chamaria de desafio. O paciente ele precisa ir a um centro coletador para colher sangue. Então, ele tem que fazer a sua doação de sangue autólogo. A produção é sob demanda, não é um produto de prateleira. Então, não dá para chegar lá no banco de sangue e pedir eu quero um colírio de soro autólogo. Ele precisa passar por todo o processo de doação de sangue autólogo para que a gente possa produzir esse colírio. Ele não vai ter o colírio imediatamente no dia seguinte, porque nós precisamos fazer todos aqueles testes de segurança antes de liberar o colírio. O que mais demora é justamente a hemocultura. E é o ponto mais crítico, porque as contaminações bacterianas eram um grande problema do colírio de soro autólogo antes de a gente ter essa regulamentação. Né? Mas isso, então, já é um outro desafio. E a conservação na residência. Para ele manter a sua validade de 90 dias, o Sorotirs precisa ficar congelado. E como é que o paciente vai manter o Sorotirs congelado? Ele vai ter que preservar esse kit no seu refrigerador, certo. No seu congelador. Então, esses frascos precisam ficar congelados a temperatura inferior a menos 20 e quando ele for utilizar, ele próprio vai ter que descongelar o colírio, o frasco que ele vai utilizar. Todo esse fluxo, eu acho que a partir do primeiro momento que parece ser uma coisa
complicada, mas não é, porque vocês têm toda uma logística que eu sei que é fantástica. Acaba quando o paciente começa a utilizar, ele só tem que ir lá para fazer a coleta e isso já é agendado previamente, então para ele não ficar sem estoque, isso é fantástico. Isso mesmo, a gente sempre orienta o paciente quando está acabando o tratamento e ele necessita novamente, somente a prescrição do oftalmologista. Pronto. Só do oftalmologista. Então, quando está finalizando o tratamento, ele passa novamente com o seu oftalmologista. Esses 2 frascos últimos de tratamento, ele já agenda a nova coleta. Olha só. E ele pode utilizar o pedido médico para poder realizar a coleta conosco. Muito bom. Vocês entregam esse produto para o paciente ou ele tem que ir buscar no Hemocentro? As 2 opções. Tem as 2 opções. Então, hoje os pacientes, devido a toda essa mudança que a nossa empresa teve, essa reestruturação, o tratamento para os pacientes aqui de São Paulo a gente está enviando sem custo algum. Que legal. Então, a gente teve um reajuste monetário nessa questão do tratamento devido a algumas questões sobre a nossa empresa. Então, os pacientes aqui de São Paulo estão recebendo gratuitamente o tratamento após a coleta, após 12 dias. Eles foram, assim, por circunstâncias, foram obrigados a melhorar e evoluir ainda mais em termos de empresa, em termos de tecnologia também. Então, o Aurélio estava comentando aqui com a gente a situação do metrô, que o metrô teve que passar por baixo do prédio deles e eles ficaram um tempo sem produção. E aí retomaram com força total e acho que eu fico muito feliz porque acho que é uma característica nossa aqui do Dry Eye Day, do curso também, a gente encara os desafios como oportunidades e foram o que eles fizeram. Eles encararam esse desafio, tiveram que reestruturar todo o laboratório, reestruturar toda a questão interna deles de produção e com certeza elevaram o nível do produto e de logística para poder atender todas essas necessidades aí. Isso mesmo, doutor. A gente, a nível nacional, somente a nossa empresa é validada para poder produzir esse tipo de produto. Olha só. Então, o paciente está 100% seguro. A gente só libera esse tratamento se tiver tudo de acordo com as normas técnicas. Então, o mais interessante é isso, a melhora dele que a gente quer. Muito bom, Aurélio. Vamos falar um pouquinho sobre o custo, a questão da validade, né, do produto, né? Você também já comentou, doutor Elísio, e sobre a questão do armazenamento também, para quem está assistindo em casa. Perfeito, perfeito. Como a gente já comentou aqui, o kit ele é composto por 12 frascos, de acordo com a prescrição médica. Esses 12 frascos, cada frasco é congelado, ou o kit congelado tem validade de 90 dias, 3 meses, congelado a menos 20. Quando o paciente descongela o frasco, ele passa a ter a validade somente de 7 dias. Isso tudo foi resultado de validações, estudos de segurança que foram realizados e apresentados para aprovação. Então, 7 dias descongelado e mantido sob refrigeração. Não é 7 dias descongelado em qualquer lugar. Ele precisa ficar numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius, que é a temperatura de geladeira. Isso que eu ia te perguntar, o paciente pode pôr na geladeira dele mesmo ou ele pode pôr, precisa ter uma outra refrigeração especial em casa? Não, coisa assim? É possível manter no refrigerador doméstico. A validação foi feita em refrigerador doméstico justamente porque pensando no processo de utilização do paciente. Né? Então, esses 7 dias precisa ficar sob refrigeração. Muitos pacientes, eles falam, eu preciso ir para o meu trabalho, como é que eu faço? Então, nesses casos, o frasco em uso, ele precisa ser transportado sob refrigeração num recipiente térmico, e chegando no local de trabalho, ele precisa ir para a geladeira no local de trabalho, né, para que ele possa utilizar de acordo com a prescrição médica. Né? Então, a validade seria 90 dias congelado e 7 dias descongelado. 90 dias congelado, como são 12 frascos, coincide exatamente com 3 meses de tratamento. Olha. Né? Então, para cada semana, um frasco. E aí os nossos pacientes de uso contínuo, eles já se programam
né? Então, quando está faltando dos 2 últimos frascos, as 2 últimas semanas, eles já contatam o nosso serviço para agendar, então, uma nova coleta e aí ele ter já um novo lote para uso contínuo. Né? Muito bom. E o custo é um custo acessível, né, doutor Elísio? Isso. Assim, a gente sabe que varia, né? Isso é uma coisa que a gente deixa claro. Hoje a gente está dia 17 de maio de 2025 gravando, mas a gente sabe que existem flutuações. Hoje, quanto custa o tratamento para esse paciente? Tratamento para 3 meses? Sim. Eu vou deixar essa resposta para o Aurélio, Vamos para o para nosso o Aurélio. administrador. Então, hoje o nosso tratamento, como o Dr. Elísio falou, ele é composto por 12 frascos para 3 meses de tratamento congelado. Ele custa um valor de R$ 2,5. Então, R$ 2.500. E o paciente quem arca com o frete. Certo. E a gente manda a nível nacional. Então, a gente tem uma empresa especializada em transporte de material biológico que efetua esse transporte e a gente faz esse orçamento para o paciente no momento da coleta. Já passa para o paciente. Muito bom, muito bom. Então, a gente já falou aqui sobre a coleta, sobre os dados principais. Eu queria deixar de novo o site deles ali na tela e com o contato, vocês têm rede social também? Isso. Passa para o pessoal que está assistindo. Perfeito. O Instagram, a rede social, Aurélio. A nossa rede social é Sorotirs. Apenas Sorotirs, é o nome da empresa. Isso mesmo. O nosso Instagram, ele tá... diariamente a gente posta pontos interessantes para os médicos oftalmologistas. A gente leva a informação do quão importante é isso para as pessoas que necessitam desse tratamento. Então, é uma tecnologia totalmente avançada. A grande parceria, juntamente com a Unifesp, que é uma universidade incrível, eles encaminham os pacientes para a gente através de grandes parceiros como vocês. E a gente tem um ponto importante, um ponto de coleta no Rio de Janeiro. Então, que legal. A gente abriu... Há quanto tempo, doutor, o ponto está? Na Barra da Tijuca, a gente abriu agora. Isso, na Barra da Tijuca nós já estamos há 2 anos. Pelo Hemocentro São Lucas, mas agora com a retomada este ano, né, do atendimento para os pacientes que estão residindo no Rio de Janeiro. Isso muito mesmo. bom. Então, Doutora Farid usa muito lá, minha amiga. Eu adoro ela. Farid usa muito Sorotirs lá no Rio. Então os pacientes dela, tem uma paciente dela que é a Terezinha. Ela deixa agendado o ano todo. Que legal. O ano todo para fazer a coleta. Olha. Então, nesse período de retomada da nossa empresa, a nossa agenda ela ficou limitada, mas mesmo assim a gente efetua os encaixes dos pacientes para poder atender todo mundo da melhor maneira, como a gente sempre fez. E estão ampliando, e querem ampliar mais, né? Fazendo parcerias, né? A gente conversou com isso com alguns hemocentros locais também, né? Aí vocês passaram por esse período meio turbulento, mas agora estão retomando, então... Eu acho que daqui a pouco aí vocês já vão estar... O nosso maior desafio é o transporte do paciente. O paciente tem que vir até a gente para fazer essa coleta. Então a gente está estudando a melhor maneira como a gente pode fazer uma coleta domiciliar. Então futuramente talvez a gente consiga estruturar algo assim para a gente poder... viabilizar esse tratamento para nível nacional. Questão de logística mesmo. Questão de logística, porque é difícil. Imagina o paciente vem do Belém do Pará e tem que vir até a gente para poder coletar. Então a gente está pensando a melhor maneira para poder ajudar os pacientes. Facilitar. Esse é o nosso intuito. A nossa empresa tem 50 anos no mercado. Caramba. O nosso intuito é ajudar as pessoas. A nossa empresa ela é voltada, é uma empresa familiar, é uma empresa de um único dono. Então... a gente preza muito isso. O Dr. Elísio ele tem 25 anos de empresa. Então, é uma empresa que valoriza muito a pessoa. O paciente. E eu tive o privilégio de conhecer o Hemocentro São Lucas aqui, de estar com eles lá. Conheci o proprietário da empresa, o fundador da empresa. Isso, então, muito educado. A gente recebeu a gente de braços abertos. Né? Um trabalho... Gente, são 50 anos de empresa, não é fácil você... eu falo que o branding é ter coragem de sustentar uma ideia, então eles vêm trazendo isso de uma maneira assim brilhante mesmo.
E vocês estão hoje no prédio do Hemocentro da São Lucas, mas tem um outro prédio aí também que vocês me falaram que tem novidade aí, que vocês se mudaram, que montaram auditório novo. Isso, a gente tá modificando o nosso espaço, onde a gente vai ter uma nova empresa agora do nosso grupo. Legal. Que a gente vai contar com fisioterapia, acupuntura, massagens. Que legal. Qual é o nome da empresa, doutor? Não lembro. Da Júlia? Nós estamos desenvolvendo um outro setor de foco da nossa empresa, mas em breve a gente deve estar fazendo as divulgações. Bem-estar do paciente. Então, o paciente vai fazer a coleta sempre. E já tem... Isso é fantástico, né? Medicina integrativa. Isso mesmo. Né? Então, tá aí. Doutor Elísio, quer deixar mais algum recado para quem está assistindo? Sim. Gostaríamos, então, de colocar que a gente está disponível com um colírio de soro autólogo altamente seguro e com todos os requisitos normativos atendidos e com liberação para atendimento a todos esses pacientes que necessitam utilizar um colírio capaz de refazer o filme lacrimal e tratar doenças que normalmente não encontram tratamento com os tratamentos convencionais. Isso aí. Aurélio, quer deixar uma mensagem final? Agradecer você. Eu te agradeço pela participação. Doutor Elísio, obrigado por estar conosco, né? Duas feras aqui que... assim, a gente já virou amigo pessoal, porque estamos sempre em contato. Eles vão estar com a gente no presencial em setembro também. Isso mesmo. Então, vocês estão assistindo agora em setembro, vão poder ter o contato direto com eles lá no nosso presencial. E deixar o meu agradecimento a todos vocês aí que estão assistindo. A gente tem ainda mais um bloco pela frente. Obrigado a todos, obrigado a vocês, a SoroTears, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. E a gente continua no próximo bloco. Não sai daí. Obrigado. Olá, caros colegas. Estamos começando mais um bloco de entrevistas aqui hoje. Tenho o prazer de receber aqui conosco o pessoal da SoroTears, que é uma empresa que vai falar sobre colírio de soro autólogo. Eu estou aqui com o Aurélio e com o Dr. Elísio. E obrigado por vocês estarem com a gente, né? Essa é a nossa 4ª edição do curso. Vocês estão com a gente desde a primeira edição. E a primeira edição, gente, do Dry Day, a gente fez no Hemocentro, aqui em São Paulo, no auditório do pessoal do Hemocentro. Então, Aurélio, queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho da empresa, depois a gente vai conversar com o Dr. Elísio também. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse espaço que vocês estão promovendo, que vocês estão fazendo pelo colírio de soro autólogo hoje no Brasil, é incrível, tá? Hoje a nossa empresa, a gente produz o colírio de soro autólogo a nível nacional. A gente já tem 5 anos de história. Como você me citou, a gente fez uma parceria grande, que vocês montaram um evento, o Dry Day, o primeiro evento foi lá, né? Foi muito bacana. Então a gente conseguiu levar o colírio de soro autólogo, o nome da nossa empresa, o nome do colírio mesmo, o SoroTears, a nível nacional, através de vocês também. Então, além desse colírio ajudar muito as pessoas, a nossa empresa é a única empresa validada nacionalmente a produzir esse colírio através da Anvisa e através também do nosso grupo, né, doutor? Sim. Do nosso grupo, que é o Hemocentro São Lucas. Então, a SoroTears hoje ela já tem um nome, é uma empresa constituída, né? Então, eu queria que você apresentasse o Dr. Elísio. Eu sei que ele tem um currículo muito extenso. O Dr. Elísio é hematologista. Sim. Bem-vindo, Dr. Elísio. Fala pra gente um pouco do seu currículo, se apresenta para o pessoal que está em casa. Ok, eu sou o Dr. Elísio, eu sou hematologista. Eu atuo no Hemocentro São Lucas como diretor científico
e atualmente eu presido o Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas, que também foi o responsável, juntamente com a equipe da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no desenvolvimento do colírio de soro autólogo SoroTears. E nesse processo de desenvolvimento, nós conseguimos atender todos os requisitos normativos para que o colírio fosse um produto seguro para utilização por todos os pacientes que precisam. É isso aí. E fala um pouquinho mais dessa trajetória. Eu sei que tiveram várias dificuldades, né, para vocês conseguirem. Não é uma certificação simples, né? Vocês tiveram que ajudar, inclusive, no processo de certificação, juntamente com a Anvisa. Conta um pouquinho para a gente, doutor Emílio. A história do colírio de soro autólogo, ela é antiga. Ela remonta a quase 30 anos de pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo, né? E no Brasil, especialmente, também teve essa trajetória. Inicialmente, o colírio de soro autólogo enfrentou várias dificuldades e problemas para que ele pudesse se tornar um produto terapêutico. Ele era estudado nas universidades, todos os pesquisadores iam gradualmente comprovando a eficiência do colírio, mas somente a partir de 2018, reunindo todo o arcabouço de produção científica e de resultados já publicados, foi possível a Câmara Técnica de Oftalmologia do Conselho Federal de Medicina finalmente emitiu um parecer classificando o colírio de soro autólogo como um produto terapêutico. Mas classificar como um produto terapêutico era um primeiro passo. Até esse produto se tornar um produto que chegasse ao paciente, havia uma distância grande. Houveram centros que chegaram a produzir colírio de soro autólogo nacionalmente, uma vez que já estava com a nota técnica publicada, mas eles não conseguiam atingir requisitos técnicos de segurança para que os órgãos de monitoramento e regulatório se posicionasse em relação à produção nacional. Somente em 2018 para 2019 é que a Anvisa publicou uma nota técnica. Essa nota técnica trouxe requisitos básicos para a produção do colírio de soro autólogo. Veja que é uma nota técnica e não uma norma técnica. Então, com esses elementos, a Anvisa deu o primeiro direcionamento para os centros produzirem. A Unifesp, junto com o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, então entrou para desenvolver um produto que fosse atendesse todos esses requisitos, mas que também fosse construindo o que poderia ser o padrão de referência para o nível nacional, dado que não existia norma técnica. E com esse trabalho nós conseguimos chegar então ao SoroTears. SoroTears, então, é um colírio de soro autólogo, portanto produzido com o sangue do próprio paciente, que atende todos esses requisitos normativos. Tanto a Anvisa, o nível nacional, que regulamenta a produção, quanto os níveis locais, as vigilâncias estaduais e o último órgão aqui em São Paulo, né, que é o centro com maior volume de pacientes, na verdade de concentração de pacientes que podem potencialmente utilizar o colírio de soro autólogo em todo o território nacional. Obviamente existem pacientes em todos os locais, mas aqui em São Paulo a Covisa teve que se debruçar sobre as normas e sobre toda a parte regulatória de vigilância de produtos para então conseguir classificar o colírio de soro autólogo e depois autorizar a produção na estrutura que nós desenvolvemos. O Hemocentro São Lucas é o único hemocentro que conta com um centro de processamento celular, que atende todas as normas nacionais e internacionais para processar células e produtos de terapias avançadas. Segundo a classificação da Anvisa, são produtos
que exigem um rigor técnico tão elevado como uma sala limpa, que internacionalmente é conhecida como sala que atende normas de boas práticas de produção, laboratórios GMP, para produzir o colírio de soro autólogo. Então, o colírio de soro autólogo foi autorizado, mas ele precisa ser produzido num laboratório GMP. E precisa atender normas tanto da hemoterapia, da área de bancos de sangue, quanto normas que regulamentam a produção de terapias avançadas no Brasil. No Brasil, a RDC 836, editado pela Anvisa. E assim nasceu o SoroTears. Foi uma longa jornada. Vocês vejam o grau de dificuldade, né, de tempo e dificuldade de preparação. O Dr. Elísio comentou que existem filtros específicos que eles têm que ter para filtrar essas partículas, não pode ter nenhum tipo de contaminação nessa sala. Então, eu fico impressionado com a trajetória de vocês, né? Vocês estão de parabéns, porque não é fácil, eles esbarram em normas técnicas, em Anvisa, então você conseguir atender todos esses requisitos para poder lançar um produto no mercado, e aí, como o Dr. Elísio falou, chegar no médico e chegar no paciente, tem todo um processo por trás. Então, o mérito é todo deles, eles são grandes parceiros nossos, é uma ferramenta de tratamento fantástica que realmente ajuda os nossos pacientes, né? A gente vê os efeitos do colírio de soro autólogo na prática, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o soro autólogo, como que ele vai agir nessa superfície ocular, doutor Elísio. Sim, como eu comentei, o colírio de soro autólogo ele é obtido do soro, cuja matéria-prima é o sangue total do próprio paciente. Por ser originário do sangue do próprio paciente, ele é um produto hemoterápico, como eu comentei. Mas o que difere o colírio de soro autólogo do colírio convencional que é utilizado no olho seco, né? Os colírios comerciais? A grande diferença é que o colírio de soro autólogo ele é um produto biológico e não um produto sintético, como são os medicamentos utilizados para tratar olho seco produzidos pela indústria farmacêutica. Por ser um produto biológico e obtido do sangue, o grande diferencial ele é rico em fatores de crescimento que estão presentes no sangue e também no soro do paciente. Esses fatores de crescimento, além dos fatores de crescimento, obviamente existem todos os produtos que compõem o sangue e que estão presentes no soro, como anticorpos e proteínas naturais, e que, no final, inúmeros estudos demonstraram que o colírio de soro autólogo tem a mesma composição da lágrima. Então, como ele tem isso analisado bioquimicamente, então, como ele tem a mesma composição, ele é o único colírio que consegue reestabelecer o filme lacrimal. Dificilmente nós vamos ter um produto sintético que refaça o filme lacrimal. No olho seco, o grande problema é justamente a falta do filme lacrimal. E é uma tentativa da indústria, das empresas que produzem colírios sintéticos, mimetizar, chegar o mais próximo possível da lágrima humana. É isso mesmo. E é o mesmo pH da lágrima. Exatamente. Então, além de ele refazer esse filme lacrimal, ele ameniza e ajuda o paciente a ter qualidade de vida novamente. Então, não tem contraindicação sobre esse tratamento. Até porque é do próprio paciente. Do próprio paciente. Mesmo. E não tem nenhum conservante. Exatamente. Então, isso também foi uma característica específica do colírio de soro autólogo, que trouxe um grande benefício para aqueles pacientes que já haviam enfrentado inúmeros tratamentos sem um resultado de qualidade de vida. Sabe, doutor, a gente tem hoje mais de quase 2.000 tratamentos entregues. Nossa, muito então, os pacientes que vão até o nosso centro de coleta, até o nosso consultório, a gente presencia a melhora. Que legal. Então a gente tem esse feedback não só do paciente, mas também dos familiares. Que legal. Que veem a qualidade de vida que o paciente volta a ter. Imagina, tem casos que o paciente
inúmeros casos, cada história, uma diferente da outra, né, doutor, que a gente recebe dentro do nosso centro de coleta, que o paciente acabou colocando um silicone e acabou desenvolvendo Sjögren. Olha só. Então tem paciente que abriu a janela, pegou uma fumaça que estava tendo uma queimada, teve que fazer cirurgia de córnea. Então a regeneração do colírio sorautólogo é nítida. Muito bom, muito bom. E quais seriam, doutor Elísio, as principais indicações do colírio sorautólogo, do SoroTears? Quando o CFM classificou como um produto terapêutico, os inúmeros trabalhos já publicados e desenvolvidos já tinham determinado a eficiência do colírio de sorautólogo para tratamento da síndrome de Sjögren, para tratamento das lesões decorrentes do Stevens-Johnson, para tratamento do GVHD pós-transplante halogênico, a doença do enxerto contra-hospedeiro ocular, que não tem tratamento, a síndrome do olho seco grave de diversas origens. E como ele é rico em fatores de crescimento e reestabelece o filme lacrimal, ele cria um microambiente regenerativo. Esses fatores de crescimento têm um papel muito importante na regeneração das lesões da superfície ocular. Muito bom, muito bom. E os pacientes também que assim não respondem ao tratamento convencional. Né? Eu tenho todas essas doenças que você citou, eu tenho pacientes com todas essas doenças. E a gente vê o quanto é difícil, né? Muitas vezes a gente abre mão de um arsenal de ferramentas e o sorautólogo, realmente, o colírio de sorautólogo, ele tem ajudado muito nessas situações, né? Assim, quanto tempo de melhora clínica depois do início do uso do colírio, doutor Elísio? Vamos entrar nessa parte mais científica aí. Sim, os estudos demonstraram e a nossa experiência com o SoroTears também demonstrou. Assim que o paciente começa a utilizar, ele já percebe o conforto de ter o filme lacrimal reestabelecido, logo nos primeiros usos. Mas o efeito mesmo acaba sendo observado a partir ao longo, né, e a partir do terceiro mês. Né? Assim, é nítida, né, a redução do olho vermelho, a sensação de queimação, a melhora do desconforto, que é o que mais incomoda a qualidade de vida do paciente. Né? E nós observamos nos estudos praticamente nenhum efeito adverso. Que legal. Ao longo desses 30 anos de desenvolvimento, houve um período que a grande complicação eram as infecções. Né? E isso até determinou, durante muito tempo, que o colírio de sorautólogo fosse praticamente não utilizado pelos oftalmologistas. Mas o avanço dos estudos e, por fim, o desenvolvimento de um rigor técnico científico para desenvolver um produto seguro trouxe de volta essa importante ferramenta terapêutica no tratamento do olho seco. Isso é muito importante, que agora a gente vai entrar no processo de produção e é exatamente sobre isso que eu quero que você fale, porque justamente a grande preocupação é com a contaminação. Então isso entra dentro do processo de fabricação do colírio. Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo. Isso, então, falando sobre essa questão, lembrando que a nota técnica já determinou que o colírio de sorautólogo é um produto hemoterápico. Do mesmo modo que nós temos que garantir a segurança da transfusão de sangue, e existe toda uma regulação específica, esse mesmo arcabouço de segurança precisa ser garantido para o colírio de sorautólogo. Por isso, nós entendemos que o serviço que vai produzir o colírio de sorautólogo precisa ter a cadeia de segurança da transfusão de sangue, portanto, dos bancos de sangue. Então, na verdade, a produção do colírio é como se fosse uma doação de sangue autóloga. Todos os cirurgiões já devem ter experimentado aquela situação onde um paciente vai para uma cirurgia eletiva e ele programou para que o paciente recebesse o sangue dele mesmo. Essa é a chamada transfusão autóloga, em que o cirurgião encaminha o paciente com uma requisição ao banco de sangue para avaliação para doação de sangue autólogo. O paciente comparece ao banco de sangue, passa por uma avaliação como se ele fosse doar sangue para outra pessoa, porém, ele está fazendo uma doação para uso na cirurgia dele. Esse mesmo arcabouço
deve ser oferecido, então, para o paciente que vai vai ter a produção do colírio de soro autólogo. Então, ele vai comparecer ao banco de sangue, vai passar por uma triagem clínica, como se ele fosse um doador de sangue, avaliando riscos para a coleta do sangue dele e avaliando riscos de exposição a doenças que podem comprometer o colírio de soro autólogo. Passado nessa entrevista, então ele é encaminhado para fazer a doação de sangue autólogo. A doação de sangue autólogo vai depender da prescrição do médico oftalmologista. Nós fizemos estudos de validação para produzir o colírio de soro autólogo em 2 formulações. Na concentração a 20%, que ele tem a mesma osmolaridade e composição da lágrima, e a 50%, que é uma concentração um pouco maior, mas que aumenta a concentração de fatores de crescimento. Se a prescrição for a 20%, nós vamos precisar de 120 ml de sangue total para produzir o colírio de soro autólogo. Se for a prescrição for a 50%, nós vamos precisar de 150 ml. E teremos que colher amostras para a realização de testes sorológicos para todas as doenças transmissíveis por transfusão, além da hemocultura. Então, para a gente poder produzir o colírio e depois liberar, esse sangue total é encaminhado ao nosso laboratório, ao nosso centro de processamento celular, esse laboratório GMP, que atende requisitos tanto para processar medula óssea para transplante de medula, quanto para produzir o colírio de soro autólogo. O grau de exigência foi o mesmo. Então, no laboratório vai ser feita a preparação do colírio de soro autólogo. Vai ser separado o soro, vai ser feita uma filtragem desse soro para a produção, para obter a matéria-prima totalmente estéril, e vai ser feito a diluição de acordo com a prescrição médica a 20% ou a 50%. A seguir é feito o invase e imediatamente o congelamento desse colírio de soro autólogo. Por ser um produto biológico, ele precisa ser mantido congelado a temperatura inferior a menos 20 graus Celsius, para que ele preserve todas as suas propriedades e também evite os riscos de contaminação. Né? Uma vez envasado e criopreservado, congelado, né, a menos 20, esse colírio agora aguarda os resultados sorológicos e de hemocultura para serem liberados. Somente depois de todos os resultados negativos e hemocultura negativa é feita a liberação do colírio. E esse colírio liberado agora, então, é destinado ao paciente, e o paciente ele deve seguir uma série de cuidados para que a utilização do colírio seja segura. Muito bom. Importante. Após todo esse processo que o Dr. Elísio citou, o paciente ele recebe 12 frascos desse colírio. Esses 12 frascos, normalmente o paciente faz a utilização, esses 12 frascos ficam congelados, o paciente retira um frasco e deixa na geladeira para poder descongelar, entre 12 e 24 horas. Esse colírio que ele descongelou, ele tem uma validade de 7 dias. Mas o tratamento congelado total, 90 dias congelado. Vamos mostrar a caixinha? Claro. Aqui está a caixinha da Soro Tears. Os colírios vêm todos aqui. Eles têm todo um cuidado de orientação aos pacientes, os cuidados que eles têm que ter em relação à preservação desse colírio, a questão de utilização do colírio. Então, vem nessa caixinha, tá? Vamos mostrar aqui no detalhe para vocês, tá? Vou virar. Aqui já tem algumas instruções, tá? Para o paciente não ficar com dúvida, né? E a gente também, o kit completo com 12 frascos, doutor, ele contempla também a bula. E a gente tem um canal, diretamente, se o paciente tiver dúvidas, ele pode ligar para a gente a qualquer horário do dia que a gente vai atender ele e sanar as dúvidas do paciente. Olha só. E vamos botar na tela o site também deles. Vocês têm um link ali direto na tela agora, o site. Vamos mostrar. Site muito bacana, com várias informações para os pacientes, informações para os médicos, né? O site da Soro Tears. Lá embaixo tem várias informações também.
para tirar as dúvidas dos pacientes, né? Um site muito bem montado, bem completo. Olha só, falando sobre as doenças principais ali, Sjögren, olho seco, Steven Johnson, né? Doença de enxerto versus hospedeiro, e todas as regulamentações que eles têm, Anvisa, né? Então, muita informação, e é importante essas informações para os nossos pacientes, né? Doutor Elísio, em relação à segurança do produto, eu queria que você comentasse um pouquinho. Sim. Você falou que tem um ambiente que é controlado, né? Existe essa rastreabilidade também. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Todo esse nível de segurança foi necessário para que o colírio pudesse ser disponibilizado ao paciente. Então, a segurança exige toda essa cadeia que começa lá no primeiro atendimento do paciente, quando ele é orientado sobre todo o processo, desde a coleta, o processamento e principalmente a utilização na residência. Então, foi necessário fazer uma validação de todas as etapas de produção para que a gente atingisse todos os requisitos de segurança. Na utilização, o colírio é muito seguro, porque ele é autólogo, portanto é do próprio paciente. Então não há risco de ele contrair alguma doença recebendo, por exemplo, um produto halogênico de um doador, né? Então todo o material é dele mesmo. Ele não tem conservantes, nenhum conservante, então isso já elimina uma série de riscos de reações adversas que decorrem dos conservantes necessários. E ele pode ser combinado com outros tratamentos, porque na verdade é como se o paciente reestabelecesse o filme lacrimal dele, com a sua própria lágrima. Então isso são fatores que levaram a esse nível de segurança para a utilização do colírio de soro autólogo. A partir disso, nós seguimos com todos os monitoramentos e, ao longo de todos esses anos, nós não tivemos nenhum caso de paciente que teve efeitos adversos na utilização do colírio de soro autólogo. Muito bom, muito bom. E assim, nessa prática clínica, quais seriam as principais vantagens que você destacaria do colírio de soro autólogo? Fala pra gente, doutor. Sim. Se a gente pensar em vantagens, a primeira e principal é que ele consegue restabelecer o filme lacrimal e, portanto, ele não tem similar sintético. Então, a grande vantagem dele é que ele é um tratamento personalizado. É um tratamento onde o paciente ele está recebendo ou está repondo um colírio biológico que é idêntico à sua lágrima, de fato, e não apenas com alguns elementos, né? As 3 camadas do filme lacrimal são reconstituídas utilizando o colírio de soro autólogo. Então, essa seria já uma grande vantagem, né? E as outras vantagens são as que nós escrevemos, né? A ausência do conservante. E é muito legal porque a gente pode usar com outras medicações também, isso não interfere a gente usar com outras medicações. Isso, né? E permite o uso prolongado. Na verdade, o paciente com Sjögren tem esse problema para o resto da vida. Exatamente. Né? E ele precisa ter um colírio que ele possa usar a vida toda. E o colírio de soro autólogo é esse produto, porque é um produto biológico dele mesmo. Muito bom. A gente tem que pensar todo esse contexto, né? Porque o paciente com olho seco, a gente sabe que ele tem uma abordagem multidisciplinar, é uma doença multifatorial, então muitas vezes tem doenças sistêmicas associadas, né? Tem condições oftalmológicas, dermatológicas, sistêmicas, questões cosméticas também envolvidas, então veja quanta coisa que a gente abordou aqui durante o curso, né? Eu acho que o colírio de soro autólogo, ele tem uma utilização assim muito extensa, muito ampla. Então a gente pode usar em várias condições. Lembrando vocês que temos uma aula na plataforma do Dr. Elísio, que foi gravada aqui em São Paulo na primeira edição. Nós temos uma aula dele falando mais características do colírio de soro autólogo. Então
vocês vão estar assistindo essa aula aí também na plataforma, além dessa entrevista aqui. Eu faço isso com todas as empresas que a gente gravou aqui. A gente tem que falar sobre as vantagens e também sobre as desvantagens. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das desvantagens do colírio de soro autólogo. Eu chamaria de desafios. Na verdade, o colírio de soro autólogo, por ser um produto biológico, ele traz desafios semelhantes à transfusão de sangue, né? Na conservação do sangue, que é um produto biológico, né? Então, por isso eu comentei. O paciente ele participa lá na primeira consulta, quando ele é encaminhado para produção do colírio de soro autólogo. Ele é muito esclarecido e orientado todos os cuidados que ele vai precisar tomar. Então, isso traz alguns desafios. Ele precisa manter esse produto biológico seguro e viável na sua residência. Então, tem algumas que eu chamaria de desafio. O paciente ele precisa ir a um centro coletador para colher sangue. Então, ele tem que fazer a sua doação de sangue autólogo. A produção é sob demanda, não é um produto de prateleira. Então, não dá para chegar lá no banco de sangue e pedir, eu quero um colírio de soro autólogo. Ele precisa passar por todo o processo de doação de sangue autólogo para que a gente possa produzir esse colírio. Ele não vai ter o colírio imediatamente no dia seguinte, porque nós precisamos fazer todos aqueles testes de segurança antes de liberar o colírio. O que mais demora é justamente a hemocultura. E é o ponto mais crítico, porque as contaminações bacterianas eram um grande problema do colírio de soro autólogo antes de a gente ter essa regulamentação. Né? Mas isso, então, já é um outro desafio. E a conservação na residência. Para ele manter a sua validade de 90 dias, o Sorotirs precisa ficar congelado. E como é que o paciente vai manter o Sorotirs congelado? Ele vai ter que preservar esse kit no seu refrigerador, certo. no seu congelador. Então, esses frascos precisam ficar congelados a temperatura inferior a -20 e quando ele for utilizar, ele próprio vai ter que descongelar o colírio, o frasco que ele vai utilizar. Todo esse fluxo, eu acho que a partir do primeiro momento, que parece ser uma coisa complicada, mas não é, porque vocês têm toda uma logística que eu sei que é fantástica. Acaba quando o paciente começa a utilizar, ele só tem que ir lá para fazer a coleta e isso já é agendado previamente, então para ele não ficar sem estoque, isso é fantástico. Isso mesmo, a gente sempre orienta o paciente quando está acabando o tratamento e ele necessita novamente, somente a prescrição do oftalmologista. Pronto. Só do oftalmologista. Então, quando está finalizando o tratamento, ele passa novamente com o seu oftalmologista. Esses 2 frascos últimos de tratamento, ele já agenda a nova coleta e ele pode utilizar o pedido médico para poder realizar a coleta conosco. Muito bom. Vocês entregam esse produto para o paciente ou ele tem que buscar no Hemocentro? As 2 opções. Tem as 2 opções. Então, hoje os pacientes, devido a toda essa mudança que a nossa empresa teve, essa reestruturação, o tratamento para os pacientes aqui de São Paulo a gente está enviando sem custo algum. Que legal. Então, a gente teve um reajuste monetário nessa questão do tratamento devido a algumas questões sobre a nossa empresa. Então, os pacientes aqui de São Paulo estão recebendo gratuitamente o tratamento após a coleta, após 12 dias. Eles foram, assim, por circunstâncias, foram obrigados a melhorar e evoluir ainda mais em termos de empresa, em termos de tecnologia também. Então, o Aurélio estava comentando aqui com a gente a situação do metrô, que o metrô teve que passar por baixo do prédio deles e eles ficaram um tempo sem produção, e aí retomaram com força total, e acho que eu fico muito feliz porque acho que é uma característica nossa aqui do Dry Day, do curso também. A gente encara os desafios como oportunidades, e foram o que eles fizeram. Eles encararam esse desafio, tiveram que reestruturar todo o laboratório, reestruturar toda a questão interna deles de produção e com certeza elevaram o nível do produto e de logística para poder atender todas essas necessidades aí.
Isso mesmo, doutor. A gente, a nível nacional, somente a nossa empresa é validada para poder produzir esse tipo de produto. Olha só. Então, o paciente está 100% seguro. A gente só libera esse tratamento se tiver tudo de acordo com as normas técnicas. Então, o mais interessante é isso, a melhora dele que a gente quer. Muito bom, Aurélio. Vamos falar um pouquinho sobre o custo, a questão da validade, né, do produto, né? Você também já comentou, doutor Elísio, e sobre a questão do armazenamento também, para quem está assistindo em casa. Perfeito, perfeito. Como a gente já comentou aqui, o kit ele é composto por 12 frascos, de acordo com a prescrição médica. Esses 12 frascos, cada frasco é congelado, ou o kit congelado tem validade de 90 dias, 3 meses, congelado a -20. Quando o paciente descongela o frasco, ele passa a ter a validade somente de 7 dias. Isso tudo foi resultado de validações, estudos de segurança que foram realizados e apresentados para aprovação. Então, 7 dias descongelado e mantido sob refrigeração. Não é 7 dias descongelado em qualquer lugar. Ele precisa ficar numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius, que é a temperatura de geladeira. Isso que eu ia te perguntar, o paciente pode pôr na geladeira dele mesmo ou ele pode pôr, precisa ter uma outra refrigeração especial em casa? Não, coisa assim? É possível manter no refrigerador doméstico. A validação foi feita em refrigerador doméstico justamente porque pensando no processo de utilização do paciente. Né? Então, esses 7 dias precisa ficar sob refrigeração. Muitos pacientes, eles falam, eu preciso ir para o meu trabalho, como é que eu faço? Então, nesses casos, o frasco em uso, ele precisa ser transportado sob refrigeração num recipiente térmico, e chegando no local de trabalho, ele precisa ir para a geladeira no local de trabalho, né, para que ele possa utilizar de acordo com a prescrição médica. Né? Então, a validade seria 90 dias congelado e 7 dias descongelado. 90 dias congelado, como são 12 frascos, coincide exatamente com 3 meses de tratamento. Olha. Né? Então, para cada semana, um frasco. E aí os nossos pacientes de uso contínuo, eles já se programam. Né? Então, quando está faltando dos 2 últimos frascos, as 2 últimas semanas, eles já contatam o nosso serviço para agendar, então, uma nova coleta e aí ele ter já um novo lote para uso contínuo. Bom, né? Muito bom. E o custo é um custo acessível, né, doutor Elísio? Isso. Assim, a gente sabe que varia, né? Isso é uma coisa que a gente deixa claro. Hoje a gente está dia 17 de maio de 2025 gravando, mas a gente sabe que existem flutuações. Hoje, quanto custa o tratamento para esse paciente? Tratamento para 3 meses? Sim. Eu vou deixar essa resposta para o Aurélio, que é o nosso administrador. Então, hoje o nosso tratamento, como o Dr. Elísio falou, ele é composto por 12 frascos para 3 meses de tratamento congelado. Ele custa um valor de R$ 2,5. Então, R$ 2.500. E o paciente quem arca com o frete. Certo. E a gente manda a nível nacional. Então, a gente tem uma empresa especializada em transporte de material biológico que efetua esse transporte. E a gente faz esse orçamento para o paciente no momento da coleta. Já passa para o paciente. Muito bom, muito bom. Então, a gente já falou aqui sobre a coleta, sobre os dados principais. Eu queria deixar de novo o site deles ali na tela. E com o contato, vocês têm rede social também? Isso. Passa para o pessoal que está assistindo. Perfeito. O Instagram, a rede social, Aurélio. A nossa rede social é Sorotirs. Apenas Sorotirs. O nome da empresa. Isso mesmo. O nosso Instagram, ele está... diariamente a gente posta pontos interessantes para os médicos oftalmologistas. A gente leva a informação do quão importante é isso para as pessoas que necessitam desse tratamento. Então, é uma tecnologia totalmente avançada. A grande parceria, juntamente com a Unifesp, que é uma universidade incrível, eles encaminham os pacientes para a gente, através de grandes parceiros como vocês,
E a gente tem um ponto importante, um ponto de coleta no Rio de Janeiro. Então, que legal. a gente abriu... Há quanto tempo, doutor, o ponto está? Na Barra da Tijuca, a gente abriu agora. Isso, na Barra da Tijuca nós já estamos há 2 anos pelo Hemocentro São Lucas. Mas agora, com a retomada, este ano, né, do atendimento para os pacientes que estão residindo no Rio de Janeiro. Isso muito mesmo. bom. Doutora Farid usa muito lá. Muito, minha amiga. Eu adoro ela. Farid usa muito Sorotiers lá no Rio. Então, os pacientes dela, tem uma paciente dela, que é a Terezinha. Ela deixa agendado o ano todo. Que legal. O ano todo para fazer a coleta. Olha. Então, nesse período de retomada da nossa empresa, a nossa agenda ela ficou limitada, mas mesmo assim a gente efetua os encaixes dos pacientes para poder atender todo mundo da melhor maneira, como a gente sempre fez. E estão ampliando, e querem ampliar mais, né? Fazendo parcerias, né? A gente conversou com isso com alguns hemocentros locais também, né? Aí vocês passaram por esse período meio turbulento, mas agora estão retomando, então eu acho que daqui a pouco aí vocês já vão estar... O nosso maior desafio é o transporte do paciente. O paciente tem que vir até a gente para fazer essa coleta. Então a gente está estudando a melhor maneira como a gente pode fazer uma coleta domiciliar. Então futuramente talvez a gente consiga estruturar algo assim para a gente poder viabilizar esse tratamento para nível nacional. Questão de logística mesmo. Questão de logística, porque é difícil. Imagina o paciente vem do Belém do Pará e tem que vir até a gente para poder coletar. Então a gente está pensando a melhor maneira para poder ajudar os pacientes. Facilitar. Esse é o nosso intuito. A nossa empresa tem 50 anos no mercado. Caramba. O nosso intuito é ajudar as pessoas. A nossa empresa ela é voltada, é uma empresa familiar, é uma empresa de um único dono. Então a gente preza muito isso. O Dr. Elísio ele tem 25 anos de empresa. Então é uma empresa que valoriza muito a pessoa. Sim. O paciente. E eu tive o privilégio de conhecer o Hemocentro São Lucas aqui, de estar com eles lá. Conheci o proprietário da empresa, o fundador da empresa. Isso, então, muito educado. A gente recebeu a gente de braços abertos. Né? Um trabalho, gente, são 50 anos de empresa, não é fácil você... eu falo que o branding é ter coragem de sustentar uma ideia, então eles vêm trazendo isso de uma maneira assim brilhante mesmo. E vocês estão hoje no prédio do Hemocentro da São Lucas, mas tem um outro prédio aí também que vocês me falaram que tem novidade aí, que vocês se mudaram, montaram auditório novo. Isso, a gente tá modificando o nosso espaço, onde a gente vai ter uma nova empresa agora do nosso grupo. Legal. Que a gente vai contar com fisioterapia, acupuntura, massagens. Que legal. Qual é o nome da empresa, doutor? Não lembro. Da Júlia? Nós estamos desenvolvendo um outro setor de foco da nossa empresa, mas em breve a gente deve estar fazendo as divulgações. Bem-estar do paciente. Então, o paciente vai fazer a coleta sempre. E já tem... Isso é fantástico, né? Medicina integrativa. Isso mesmo. Né? Então, tá aí. Doutor Elísio, quer deixar mais algum recado para quem está assistindo? Sim. Gostaríamos, então, de colocar que a gente está disponível com um colírio de soro autólogo altamente seguro e com todos os requisitos normativos atendidos e com liberação para atendimento a todos esses pacientes que necessitam utilizar um colírio capaz de refazer o filme lacrimal e tratar doenças que normalmente não encontram tratamento com os tratamentos convencionais. Isso aí. Aurélio, quer deixar uma mensagem final? Agradecer você. Eu te agradeço pela participação. Doutor Elísio, obrigado por estar conosco, né? Duas feras aqui que... assim, a gente já virou amigo pessoal, porque estamos sempre em contato. Eles vão estar com a gente no presencial em setembro também. Isso mesmo. Então, vocês estão assistindo agora em setembro, vão poder ter o contato direto com eles lá no nosso presencial. E deixar o meu agradecimento a todos vocês aí que estão assistindo. A gente tem ainda mais um bloco pela frente. Obrigado a todos, obrigado a vocês, a Sorotiers, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. E a gente continua no próximo bloco. Não sai daí. Obrigado.